Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É com alegria e satisfação que estamos aqui uma vez mais, junto com o pastor Lielso, para dar continuidade à Escola Bíblica Dominical. Nosso pastor nos comunicou para dar sequência à Escola Bíblica Dominical, uma vez que não podemos mais nos reunir na igreja por esse período de tempo que nos foi dado aí, não somente a nós, né? Todo o país, essa questão da pandemia aí. Mas aqui estamos juntos para dar continuidade à Escola Bíblica Dominical e que o Senhor Jesus Cristo possa assim receber a nossa aula e também abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão ouvindo. Pastor Lielso, com a sua saudação. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Está aqui novamente. Também agradecer o convite, do irmão Cid, estar aqui finalmente com ele para ajudar, na ministração dessa aula. Que Deus venha nos abençoar generosamente. E os irmãos que vão estar aí ouvindo, o comentário, dessa aula. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, queremos agradecê-los por esse oportunidade momento. Mais uma vez. Quero ao Pai pedir ao Senhor está aqui ministrando mais uma vez a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude pelo teu Que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, nosso coração. Fale não conosco. somente o nosso, ó Deus, que estará aqui e ministrando, mas os irmãos que estão ouvindo, todos Senhor que Pai, em nome de Jesus, aonde abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E fale ajuda-nos, nos ó Deus, corações. a transmiti-la de maneira que o Senhor, teu povo possa compreender e ter uma vida transformada. Está sendo em nome de comentada Jesus. e pregada. Amém. Irmãos, a lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 8, que tem como título Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo da nossa lição está em Efésios 2:20, que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A leitura em classe, irmãos, está dizendo assim, Efésios 2, verso 20, 21 e 22. Efésios 2, versículo 20, 21 e 22. Nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mais um texto para a nossa leitura. Mateus 7, verso 24 ao 27. Repito, Mateus 7, do verso 24 ao 27, que nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, irmãos. Nós tivemos aqui como base Efésios 2, do verso 20 ao 22, e também Mateus, do capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. A nossa introdução, eu já quero adiantar, irmão, porque os irmãos bem já é conhecedor, que aqui nós temos tempo, para não ficar muito extensa a gravação, nós temos um tempo que precisa ser bem limitado. Então vamos dar continuidade. Na introdução nos diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Isso nós vemos lá em Efésios 2:20, que nós lemos na leitura. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Ou seja, então nessa lição de hoje nós vamos estar estudando os aspectos desse edifício,
Nós vamos estar estudando os aspectos dessa construção, que outrora era o templo, né? Primeiro começou ali com o tabernáculo, né, pastor Lielso? Sim. Depois veio com o templo, né? Construção do templo. A construção do templo. E agora no Novo Testamento. E aí, como é que fica? Nós vamos estar estudando então todos esses detalhes, todos esses aspectos nessa lição de hoje. Amém, meus irmãos? Muito bem. Primeiro tópico. O primeiro tópico vai estar falando o seguinte: um edifício espiritual. Primeira coisa, esse edifício, independentemente se seja o tabernáculo ou o templo, ou o que nós vamos estar vendo, o terceiro agora do Novo Testamento, está dizendo que ele é um edifício espiritual. Amém? É isso mesmo, pastor Elias? Muito bem, vamos ver o primeiro, que é o santuário judeu. Vamos lá, pastor Elias. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis 8, do 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2,14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Muito bem, então nós podemos ver aqui com a leitura com o pastor Lielso que o templo da época de Salomão era algo exclusivo do povo judeu. E com isso, também, pelo fato do povo judeu ter o templo como sua propriedade exclusiva, criou entre ele e os povos vizinhos uma grande inimizade. Não é isso, pastor Lielso? Sim. Então houve uma grande inimizade. Mas nós podemos ver com o pastor Lielso, nessa leitura que foi feita, que Cristo, na cruz do Calvário, reconciliou ambos os povos. É isso mesmo, pastor Lielso? Desfazendo toda a inimizade. Louvado seja Deus por isso, né, pastor Lielso? Só que a gente tem que observar um detalhe, que inclusive a aula passada foi eu que ministrei, a aula número 7, e falou um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão, questão do exclusivismo judaico. Porque, vamos raciocinar aqui, irmão Cid. Hoje nós somos o que aqui nesse país? Hoje nós somos estrangeiros. Estrangeiros. Mas estrangeiros legais, certo? Nós sabemos que Deus falou que todo estrangeiro que quisesse aderir ao judaísmo, o homem tinha que fazer o quê? Ele tinha que passar pela circuncidação, circuncidação. Quando ele fazia isso, o que acontecia com aquele homem? Ele era integrado no povo judeu, né? Então, ele tinha os direitos legais de um nativo, não tinha? Exatamente. Não era para ser assim? Exatamente. Mas só que o exclusivismo tampou essa visão dos judeus, e seja, mesmo que um estrangeiro aderisse ao judaísmo, o homem fosse circuncidado, mas ele não podia participar. Nós sabemos que dentro do templo tinha, um lugar, ele só podia ir até o pátio, não é assim? Uhum. Não podia entrar no lugar santo, na verdade, era um lugar reservado, restrito para o estrangeiro. E não podia participar de nada dentro do templo. Então era bem, como se isolado, né, pastor Elias? Mesmo tendo a ter feito, cumprido ali com aquele requisito de passar pela circuncidação, porém, mesmo assim, tinha certas restrições ainda. Isso, né? Muito bem, observe isso. Mas agora nós podemos ver, depois dessa explicação, nós vemos aí com o pastor Lielso, e agora nós podemos ver que, através da morte de Cristo, está dizendo que Cristo nos reconciliou. Reconciliou quem? Tanto o estrangeiro como o nativo. Reconciliou ambos. Louvado seja Deus por isso. E com isso ele desfez das leis cerimoniais e também de toda a inimizade entre todos os povos. Ou seja, e agora, deste povo todo, ele fez somente o quê? Humanidade, que é conhecida como igreja. A igreja de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Olha só. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Agora
Que novo conceito? Qual é esse novo santuário? Segundo o tópico, não responde. É o santuário cristão. Como assim, irmão Cídio? Vamos ver lá. Ó, os que pertencem a Cristo, repito, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2:22. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Lá em 1 Reis 8:27. Ou seja, o próprio sábio Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra abaixo de Cristo, ele reconheceu que um templo feito por ele era incapaz de conter Deus. Não é isso mesmo, pastor Leandro? Sim. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Lá em Atos 7, versículo 48. Desse modo, os crentes, judeus ou gentil, não importa se é gentil, se é judeu, né, pastor? Se é grego, seja o que for, não é mesmo? Não importa, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Observe, meu irmão, agora a sua importância no reino de Deus. Observe a importância que cada um de nós temos agora neste Novo Testamento. A partir da morte vicária de Cristo Jesus, nós agora, cada um de nós, somos a morada de Deus. O templo feito por Salomão, por mais grande e por mais belo que poderia ser aos olhos, não poderia conter o próprio Deus. Mas nós, feito de barro, né? Nós, homens simples que somos, irmãos, temos Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. E isso é para cada um de nós, porque aqui diz que cada um de nós somos considerados como pedra viva. Né, pastor Leandro? Sim. Graças a Deus. E é interessante, quando nós olhamos para o conceito de pedra, pedra é uma coisa inanimada, não é isso, pastor? Não tem vida própria. Mas nós somos o quê? Pedra viva. Os tijolos, quando eu digo tijolo, desculpe, irmãos, quando se refere ao templo, nós sabemos que eram pedras gigantescas, né? Mas vamos cá, olhando para a construção, quando se referimos a tijolos, são coisas inanimadas, sem vida, sem nada, mas um em cima do outro formam um edifício, né, pastor Elielson? Aí é interessante o seguinte, aquelas pedras, pastor Elielson, elas não tinham o poder de trazer mais pedra, porque era algo inanimado, sem vida. Mas agora esse novo edifício são construídos de pedras vivas, que tem vida em si, que pode fazer alguma coisa. Agora é um templo que pode ir atrás e, né, trazer mais gente para agregar neste templo. Isso. Interessante, né? Pedras vivas é esse conceito mesmo. Não é isso? Dizendo, né? Pode ser só um tempo parado lá sem vida. Não, né? No caso, uma pedra vai chamando a outra. Não é isso? E vai se unindo. Unindo, vai formando um edifício bem ajustado. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é viva, irmão. Não é um templo simplesmente parado num local, sabe, sem vida própria. Não, hoje o templo do Senhor, irmãos, que é cada um de nós, conhecido aqui como pedra viva, irmãos, tem essa dinâmica, pode ir atrás das pessoas. Hoje o templo tem vida, e vida dada por Cristo Jesus. Amém? Terceiro lugar, a pedra angular. Que é isso, pastor Leandro? Que negócio é esse? Esquisito, né? Pedra angular. Vamos ver lá, pastor Leandro? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrada
monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Que isso, hein? Que pedra enorme, né, pastor? Gigantesca. Então, ou seja, peraí, pastor Leandro, deixa eu compreender com o pastor aqui. Então, quer dizer que cada construção, então, tinha, na arquitetura antiga, tinha uma pedra conhecida como pedra angular? Sim, nos cantos. Todo canto, né? Todo canto de uma sustentação, de uma construção, tem que ter. Essa pedra Tem que ter. conhecida como pedra Pedra angular. angular. Qual era a função dela mesma aí? O senhor leu aí na revista? Sustentar, né? É interessante, ó. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Então quer dizer, então essa pedra realmente é muito importante. Olha só. Então essa pedra, conhecida como pedra angular, que aqui é a figura de Cristo, né, pastor Leandro? Então quer dizer então que na arquitetura agora, de uma maneira literal, não figurativa, quer dizer que a pedra angular ela tem um poder de sustentar, é isso mesmo, pastor Leandro? Sim. Ela sustenta, ela firma, une e também mantém as paredes em linha reta. Sim. Rapaz, interessante, né? Essa figura. Porque se nós formos traduzir para uma forma espiritual, sustentar o alicerce. Ou seja, né, nós, como foi dito aqui no santuário cristão hoje, que somos nós, né? Pedras vivas. Né? Então, ou seja, sustentar o quê? Nossas vidas. Sustentar nossas vidas. Ou seja, então... Porque Cristo é quem nos sustenta. Então, Cristo é que nos sustenta. Nos sustenta. É Cristo também que nos firma. Firma. É Cristo o que faz mais conosco? É Cristo que nos une. Une. É Cristo que também nos coloca em linha reta. É muito poderoso. Tudo, ou seja, tudo está em torno de Cristo. Tudo está em torno dessa pedra angular que é Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Entendeu, meu irmão, a importância da pedra angular na arquitetura antiga e o que ela significava para a arquitetura antiga, para as construções, e agora Cristo sendo a nossa pedra angular, a importância dele para as nossas vidas e para a igreja. Então, Cristo, ele sustenta, ele firma, ele une e ele alinha a igreja. Tudo é Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Muito bem. Quarto lugar. Muito bem. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Lá em Salmos 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina em Marcos, capítulo 12, verso 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Essa referência eu quero ler com o pastor Lielso, de Atos 4, verso 11, pastor Lielso. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 11. Nós estaremos lendo aqui juntamente com o pastor Lielso. Deixa eu virar um pouco a câmera para cá, para que pegue o pastor Lielso também. Aqui. Atos capítulo 4, versículo 11 diz assim: E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, então Cristo foi rejeitado por quem, pastor? Pelos judeus, que foram os primeiros edificadores, né? Foram eles. Então foi rejeitado, e aquela pedra que foi rejeitada por eles foi posta como pedra de esquina, ou seja, a pedra principal, pedra principal dessa construção. Então nós sabemos, irmãos, que algo foi construído há 2000 anos atrás. E o que começou essa construção, agora estamos falando da igreja. E essa pedra, Cristo Jesus, Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Olha só, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é o quê? Cristo Jesus. Glória a Deus, né, pastor Elias? Ou seja, nós sabemos que Mateus 7, do versículo 24 a seguir, narra ali a história de dois homens, né? A Bíblia vai chamar o próprio Cristo, é interessante que é o próprio Cristo, né, pastor Elias? Está dizendo, não é Pedro, nenhum dos apóstolos, é o próprio Senhor. Está chamando um de homem sábio
e o outro de homem insensato, ou seja, em outras versões vai dizer homem louco. Por quê? Por que um é sábio e por que o outro é louco, pastor Elias? Porque um edificou a casa sobre a rocha e o outro edificou a casa sobre a areia. E quem é esse que edificou a sua casa sobre a rocha, pastor? Qual é as características dele, segundo a Bíblia lá? É aquele o quê? Ele faz o quê? Ele ouve e o que mais? E pratica, não é isso? As palavras. E o outro faz o quê, pastor Elias? Ele ouve, mas não pratica. Não pratica. Aí Jesus Cristo chama ele de quê? De insensato. Pastor Elias, você já reparou ali, pastor Elias, que tanto um como o outro, todos dois, eles passam pelas mesmas situações, só que em uma situação que os dois é distinto um do outro, somente na prática. Na prática. Porque na questão de ouvir, todos dois ouviram. Né? Todos dois ouviram. Tiveram a mesma oportunidade. Não é mesmo? Isso. Tanto um como o outro. E é interessante, irmãos, que o sol que nasce para o justo, nasce também para o injusto. Não é isso? As bênçãos que descem do céu como a chuva, ela desce e moe a lavoura, a terra, né? A lavoura ali, tanto do justo como do injusto. Deus não faz distinção, Deus abençoa o homem, mas realmente o homem justo que é, como se diz, abastecido das bênçãos de Deus, né? Observe uma coisa, agora nós estamos colocando, tanto um como o outro ouviu, ambos ouviram a palavra, mas um obedece e cumpre com ela. Ao ouvir, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha ali é como nós estamos falando, é o próprio Cristo. Agora o outro ouviu, edificou a sua casa, teve o trabalho da edificação, mas edificou no lugar errado. É o homem louco, é o homem insensato, é o homem prudente. Porque nós imprudente, né? Porque nós temos bem interessante. Quando o irmão refere a questão de os dois passou pela mesma situação. Não é verdade? Passou pela mesma situação. O que distingue, porque um praticou aquilo que ele ouviu. Não é verdade? Interessante quando a gente faz uma análise, o Francisco Monsiri, porque tanto problemas e dificuldades tem um ímpio como um cristão tem. São, irmãos, os mesmos problemas, não é verdade? É verdade, a mesma coisa. Situação de tentação, a tentação, vamos ver, a pressão espiritual, essas coisas, tudo todo mundo passa, não é verdade? Financeiramente, questão financeira, questão conjugal, filho, trabalho, todo mundo passa. Tanto o ímpio, mas a diferença agora, aquele que ouve e pratica, ele sobressai. Ele sobressai sobre qualquer diferença, ou seja, a questão, fala que correram rios, não é verdade? Desceu a chuva, né? Correu rios, sopraram os ventos. São as dificuldades que passamos no dia a dia, tanto o ímpio como o justo. Como se diz, quando se fala de uma chuva caindo ao ponto de aumentar o volume dos rios. Inundação, é algo muito forte. Os ventos vêm, os vendavais. Então, ou seja, é uma tempestade muito forte. E nós sabemos que quando nós referimos a tempestade, nós estamos referindo a dias difíceis, né? Então, ali a gente tira uma ideia, nesse texto, Jesus se referindo o quê? Falando da nossa estrutura. Nossa estrutura é fraca. Então, se realmente o homem não tiver alicerçado em Cristo, quando vem essas dificuldades, porque essas dificuldades, irmãos, quando vem na nossa vida, são como, realmente, como uma chuva, que ela vai caindo até transbordar. Aí vem que as correntes, né? Depois vem os ventos. E realmente, porque a nossa estrutura é fraca. Se observa isso, pastor Deus, o senhor dizendo, observe, irmãos, que o combate sobre as nossas vidas, ela vem constante. Por cima, vem por baixo, por cima com a chuva caindo, vem por baixo, no alicerce, com a inundação dos rios, das águas correntes. Porque aí chegou o alicerce. Aí dá uma mexida na estrutura, aí vem os ventos e naquilo que já foi mexido, e se não foi edificado sobre a rocha, então, mas quando é edificado sobre a rocha, a estrutura ela não pode ser mexida, ela é inabalável, perdão. Então o que acontece? Ele sobressai aos dias difíceis,
Ele vence porque foi edificado sobre... Olha só, para aquele que ouve, o insensato também ouviu. O insensato também construiu. Belezinha, sem problema nenhum. O problema foi o lugar onde foi feita a construção. Então, aí quebra a questão da teologia que é pregada hoje, meu irmão. Hoje é pregado uma teologia que crente não fica doente, que crente não pode ter, tipo assim, dificuldade financeira, não é assim? Não é pregado hoje? Já ouvi muitos. E tá errado. Esse texto, essa referência que Jesus disse, é uma referência clara das dificuldades que um ser humano, mesmo ele aceitando a Cristo, não é verdade? Exatamente. Vai passar por dificuldade. Muito bem, meus irmãos. Vocês viram aí sobre um edifício espiritual. Nós vimos a respeito do templo judeu, né? Sobre exclusivismo do templo de Israel para o povo ali. Nós vimos a inimizade que trouxe entre ele e os povos ao redor. Mas vimos também que Cristo desfez aí toda a lei cerimonial e também toda a inimizade na cruz do Calvário, fazendo de todos os povos uma só humanidade, que é a igreja. A igreja é a unificação, né, que traz essa paz, essa harmonia do homem para com Deus. Nós vimos também que o santuário cristão ele é construído agora com pedras vivas, que são cada um de nós. Nós somos essa pedra desse novo edifício. Amém? Aonde Deus mora através do Espírito Santo. Nós sabemos também que a principal pedra desse edifício não é eu, ou fulano, ou Beltrano, ou pastor, ou doutor, não é ninguém, é Cristo Jesus, não é nenhum desses, é Cristo Jesus, somente Cristo. Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental. Este Cristo, esta pedra, ela sustenta, ela firma, ela une e ela também coloca todas as paredes em linha reta. Isso é o que Cristo faz com todos nós nessa nova construção. Nós vimos também que Cristo é a pedra principal, que é onde nós vemos aqui agora, baseado todo o nosso argumento, lá em Mateus 7, onde aquele que ouviu e praticou as palavras foi bem sucedido nos dias difíceis. Amém? Muito bem. Segundo subtópico diz assim: o fundamento, apóstolos e profetas. Nós vimos a respeito do um edifício espiritual no primeiro. Agora nós vamos ver o fundamento desse edifício, apóstolos e profetas. Primeiro tópico, diz assim, o conceito de apóstolo. O que é um apóstolo? Ah, você sabe? Muito bem. Mas vamos lá relembrar. O termo grego apóstolo é usado para enviados ou mensageiros. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Observe aí, irmãos, que o próprio Paulo também foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Nós vimos aqui que eles foram comissionados para essa grande missão, que é levar o evangelho da salvação a todos aqueles que ou seja, todos aqueles que vêm alcançar essa dádiva de ouvir e alcançar a salvação através dessa doutrina. Agora nós podemos ver aqui também que diz assim, aos apóstolos foi confiado o quê, pastor Lielso? O ministério da palavra. Com o quê? Com o compromisso de instruir a igreja. Continue, por favor. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Ou seja, então os apóstolos foi confiado o quê? A palavra. A palavra. E o que mais? Foi a palavra, desculpe aqui, com o compromisso de destruírem a igreja. Instruir, né? Instruir a igreja. Ou seja, então, os apóstolos, foi comissionada a eles essa grande missão de transmitir a palavra. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam.
Porque nós vimos que esses apóstolos, eles foram os que conviveram com, né? Viu, no caso, viu mesmo com os próprios olhos, né? Andou com eles, com Jesus, ouviu todos os ensinamentos. Então eles eram as pessoas mais indicadas, né, para essa missão, ou seja, para dar continuidade. Porque aqui nós observamos que é uma continuidade, não é verdade? Exatamente. Porque quando se fala assim, fundamento é a continuidade do quê? Do alicerce. Do alicerce. Porque nós sabemos que o alicerce ali já era Cristo. Exatamente. Então, ou seja, é a continuidade, fundamento é a continuidade do alicerce. Então, nada melhor, ninguém melhor do que eles, né? Que, igual disse aqui o texto, que eles foram testemunho ocular do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, ele esteve presente em todas as 3 etapas, né? Teve presente no seu ministério, durante os 3 anos e poucos de ministério de Cristo, teve presente ali na sua morte, mas também teve presente na sua ressurreição. Então, ou seja, eles sabiam do que estava falando. Eles, né? Agora, se não me engano, o apóstolo João, na sua primeira epístola, eu quero ler com os irmãos, se eu não estiver enganado, ele diz assim: porque o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesto. Então observe, eles estavam testificando daquilo que eles tinham certeza, conviveu. Não é isso, pastor Leandro? Isso. Então, a doutrina que eles pregavam, ou seja, a palavra de Deus é o fundamento da igreja. É a base da igreja. É a palavra que eles pregavam e que os profetas também testemunhavam. Não é isso mesmo, pastor Leandro? Isso mesmo. Muito bem. A doutrina dos apóstolos. Olha só, vamos ver o que eles ensinaram. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são quem, pastor? Os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então não é os apóstolos que é o fundamento da igreja, pastor? Não. É o quê? O que eles ensinavam. É o que eles ensinam. Nós vemos que o nome deles vai estar no fundamento de onde? Da Nova Jerusalém. Não é isso mesmo? Isso. Então lá eles têm, lógico, desculpa, eu ia falar algo, né, que estava mudando o contexto aqui, mas lá na Nova Jerusalém, os nomes deles estão lá nos alicerces, né? No fundamento. Eles são os fundamentos. Mas aqui é o que eles estão pregando que é o fundamento. Não é eles que é o fundamento, mas é a palavra que eles estão pregando, que estão ensinando. É isso mesmo, pastor? Isso. Ou seja, então, irmãos, nós precisamos valorizar, né, a palavra, a doutrina que nós temos aprendido dos nossos pais na fé. Não é isso mesmo, pastor Lielso? Isso. Olha só. Onde nós paramos aqui mesmo, pastor Lielso? O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Né? Nós vemos aqui agora. O apóstolo receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, né? Aquilo que nós vimos lá no começo, que Cristo é a pedra principal, é a que é colocada primeiro, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser o quê, pastor? Violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de quê? Passar. Não passa, né, pastor? Então, ou seja, as palavras, a doutrina que os apóstolos anunciavam, que nos ensinou, que está aqui nas Escrituras, elas são algo inviolável. Ou seja, permanece até hoje. Até hoje, da mesma maneira. O efeito que elas fizeram, né, para a igreja primitiva, é o mesmo efeito que faz para a igreja da nossa geração. Mas tem causado o mesmo efeito, pastor? Aí agora... É assunto para outra aula. Já é outra coisa, né? Já é outra coisa. É assunto para outra aula, muito Porque bem. aí entra na questão do camarada lá, das duas situações.
Um ouve e pratica, o outro não. Terceira, a geração que ouviu essa doutrina, esse fundamento, você já observa que foi uma igreja abençoadíssima, na Poderosa, verdade. né, pastor? Né? Deus acrescentava todo dia, na verdade. Exatamente. Por causa do testemunho deles, sabe? Fala que o próprio Deus acrescentava as almas que haviam de salvar, o próprio Deus. Por causa do testemunho. E a Bíblia fala que eles seguiam, na verdade, a doutrina dos apóstolos. Partir do pão, na comunhão, Na oração. na oração. Então, agora, se nós formos pregar Zeloso com isso, né? agora, se nós formos pregar essa mesma palavra, ela tem o mesmo poder, essa palavra. Exatamente. Essa palavra não muda, ela é Né? imbalável. Ela tem o mesmo poder O que muda hoje. é o indivíduo, né? Agora, o que muda são as pessoas. Se as pessoas são praticantes ou são insensatas. Aí que tá, né, pastor? Mas esse é um assunto para outra Para aula. outra aula. Mas sim, tá um pouco dentro do contexto. Exatamente. Porque aqui também está dizendo assim, que está dando uma referência à Bíblia Pentecostal, e ele diz assim, que ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Essa palavra bíblica que temos aqui no Cânon Sagrado, ela jamais pode ser violada. Ela permanece do mesmo jeito que foi dito lá no seu princípio. Escute aqui, meu irmão. O sim de Deus lá, na Bíblia Sagrada, continua sendo o sim ainda hoje. E o não também é o não. Então não misture cultura da época com quando está dizendo um sim ou não. Não é porque era a cultura da época. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor mesmo diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras. Quem está dizendo? Jesus. Ele fala, as minhas palavras não vão te passar. A palavra do Senhor, que está aqui agora em minha mão, na tua mão, no seu colo, que seja aí na tua casa, ela não foi escrita baseada na cultura humana e também cultura temporã, porque toda cultura ela é local e temporã, ela passa com o tempo. Você pode ver, irmãos, o povo que vestia de uma certa forma quando o seu pai era criança, era bem diferente da sua época hoje. E também das seus filhos no amanhã, a forma de vestir, viver, comer, a alimentação, muda tudo. Isso é cultura, ela começa então vai mudando com o tempo. A palavra de Deus não é mesmo, pastor? Permanece. Ela permanece a mesma coisa. A mesma coisa. Amém, Santo Barão? Esse é o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. Ela é intocável. Amém? Muito bem, irmãos. Agora no terceiro subtópico, do segundo tópico, diz assim, o testemunho dos profetas. A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Por quê? Olha só. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estiveram oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, e era participante da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Nós vemos isso aqui em Efésios 3, no verso 4 ao 6. Assim, os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo, juntamente com os apóstolos. Amém, irmão? Testemunhando e falando da verdade, que é o fundamento da igreja, de tudo que conhecemos como igreja do Senhor Jesus. Amém, pastor Leão? Amém. Quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não, está muito bem explicado, né? Amém. Muito bem, então vamos lá para o terceiro tópico, para finalizar assim a nossa aula de hoje. Vamos lá, pastor Leão? Vamos lá. Edificados para a morada de Deus. Muito bem, então nós vimos que no primeiro tópico nós estudamos sobre um edifício espiritual. No segundo nós vimos o fundamento, apóstolos e profetas. Nós vimos que o fundamento ele é constituído ou anunciado, prenunciado pelos apóstolos e profetas. E nós sabemos que o fundamento é o quê? É os profetas? É Não, os apóstolos? Não. É o quê? A palavra. É o que eles pregavam, é o que eles ensinavam à igreja. Agora no terceiro nós vamos ver o que mesmo, pastor Leandro? Edificados para a morada de Deus. Então nós fomos edificados para a morada de Deus. Nós somos edificados para um propósito, para que Deus habite em nós. Primeiro subtópico, pastor Leão. Primeiro tópico,
edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Glória a Deus. Então nós percebemos através da leitura, pastor Liels, que a igreja está sempre em fase de desenvolvimento. Ou seja, cada dia melhor do que o outro. Essa é a ideia que precisa ser, né? Sim. Ou seja, que precisamos ser. Ter um dia, cada dia ser um crente melhor. Não é isso? A ideia aí? Porque a expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ou seja, nós precisamos estar cada dia mais crescendo espiritual. Nós precisamos cada dia mais ter a nossa vida santificada e por aí vai, não é, pastor Liels? Porque é interessante a gente observando aqui, por que o crescimento? Primeiro nosso, né, individualmente, e depois com as pessoas que vão chegando, ou seja, com os outros tijolos. Exatamente. Né? Ou seja, as outras pedras vivas, porque a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Vamos aprendendo uns com o outro, né, pastor? Porque é interessante. Um dia nós nascemos como pedra viva, né? Uhum. E teve outras pedras que já estavam muito tempo ali, que já foram postas muito tempo ali. Ela fez o quê? Elas nos ajudaram. Nós aprendemos com elas, com as pedras, né? As pedras que foram edificadas primeiro. Agora nós, da mesma forma, que vão chegar pedras novas. Com certeza. Né? E nós vamos ter que ajudar. Então, é isso que é o desenvolvimento, é o crescimento. Um ajudando o outro. É interessante, pastor Elias, quando nós olhamos para a construção, a pedra nova que vai ser colocada nessa parede ou nessa construção, ela é sempre colocada por cima de outra. Ou seja, então aquela que foi posta, a primeira, ela acabou de se tornando uma base para a próxima que viria. Nós, então, com isso, eu entendo que, de uma certa forma, nós somos a base para a nova geração de cristãos. Nós temos que ser. Aí está uma grande responsabilidade, não, pastor? Muito grande. Porque os apóstolos arcaram com essa responsabilidade, certo? Observa, Cristo, a pedra fundamental. Aí depois, os apóstolos e profetas, não é verdade? Sendo exemplo, sendo tudo, né? Então acontece, hoje, irmãos, imagina, nós estamos em cima deles. Nós estamos em cima deles. Porque os que eles ouviram, passaram para a igreja primitiva, a igreja primitiva passou para a igreja do primeiro século, a do primeiro século para o segundo, para o terceiro, até chegar à nossa geração. Ou seja, então nós estamos acentuados, vou mudar a palavra, nós somos edificados em Cristo Jesus dentro daquilo que os apóstolos pregavam. Ou seja, que é o fundamento da igreja, a doutrina. Não é isso mesmo? Sim. Glória a Deus. Ou seja, aí um edifício bem ajustado cresce. Né? Ele cresce, ele desenvolve. Glória a Deus por isso. Muito bem, segundo subtópico, templo santo do Senhor, no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naô, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Glória a Deus por isso. Ao Senhor. Pastor Gelson. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que temos uma grande missão como cristão. Nós precisamos estar com a nossa vida dia após dia santificada, santificar cada dia mais o nosso viver, para que possamos de fato ser essa morada, né, pastor Liels? Essa morada do Altíssimo, essa morada
do nosso Senhor, ser realmente templo santo do Senhor. Ou seja, um templo, fisicamente dizendo, ele precisa estar sempre, ou vamos dizer assim, todo dia precisa estar ali varrendo, limpando, tem que estar bem limpo. né? Manter aquele local, aquele ambiente de uma maneira bem limpa, arejada. Quando nós estamos falando de limpeza, nós estamos falando de pureza, não é isso? Então, ou seja, esse templo precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter esse cuidado, né? Tá sempre... E a limpeza aqui, quiser, a primeira coisa, ser separado do pecado, porque o pecado, ele traz sujeira. Exatamente. Na verdade. A primeira coisa, bom tempo, nós temos que ser separados do pecado. Porque aí sim, aí vai vir a santificação. Isso é o processo da santificação, né? É o Na verdade, processo. essa limpeza toda. Amém, meu irmão? Então você é o templo do Senhor. Então você precisa ter essa vida de santificação para com o Pai. Amém? Para que o Senhor, em espírito, possa habitar em você. E, em último lugar, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo de Israel, israelita. Indicava lugar de habitação. O que indicava lugar de habitação? Quando dizia esse termo, morada do Altíssimo. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Glória a Deus. Nós vimos aí, irmãos, como no subtópico anterior, que nós somos o lugar aonde o Espírito Santo habita, sabe? Aquele lugar, o Santo dos Santos, lugar íntimo, onde o sumo sacerdote encontrava com o Senhor. Aqui é onde o Espírito Santo habita dentro de nós, dentro de nós. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Nós temos essa figura em nós, nós temos isso em nós. Então, a figura do tabernáculo também era assim. Era o quê? Era o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Hoje, o Senhor habita em nós. É esse lugar santíssimo, né, pastor Lielson? É onde o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo, habita em nós. E nós vemos também que quando essa expressão morada do Altíssimo, nós vemos que indica um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima com Deus. Deus, então, através do Espírito que está em nós, através desse Espírito, nós também temos essa íntima comunhão com Deus Pai. Louvado seja Deus por isso, né, pastor Leos? Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão, pastor Leos? Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém, gente boa? Então, muito bem. Entenda uma coisa. Aqui diz que a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Quando o pastor Liel acabou de ler aqui o aperfeiçoamento, então lembra de uma coisa. Você errou, você cometeu aquilo outro. Entenda uma coisa. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, gente boa, peça perdão ao Senhor. Busque sempre estar santificando a tua vida. E que Deus em Cristo Jesus que possa continuar abençoando você e te dando força para estar vencendo todas as suas dificuldades em nome de Jesus. Porque sim, você é uma pedra viva, uma pedra escolhida por Deus para contribuir para o reino do Senhor. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Você é um dos transmissor dessa boa nova, que é o fundamento da igreja, a doutrina que através de Cristo Jesus e transmitida também pelos apóstolos nos deixou. Amém, gente boa? Então, vamos dar continuidade a esse trabalho, a essa obra do Senhor na terra,
que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, levando sempre a palavra de Deus a todos aqueles que estão famintos e sedentos por ela. Amém? Aleluia. Pastor Liel, com as suas últimas palavras. Aula maravilhosa, né, irmão Sidney? Né? Sobre a questão de nós hoje sermos templos do Espírito Santo. Exato. Ou seja, nós temos que ter a ideia, primeiro ter a ideia e depois, realmente, nós temos que entender que Deus habita em nós. E é algo seríssimo, seríssimo, né? E a conclusão aqui dessa lição, então, ou seja, nós não podemos mudar nada, o que foi posto, Cristo como fundamento, os apóstolos como Cristo como fundamento, como pedra angular e os apóstolos como fundamento. Então, hoje nós temos que fazer da mesma forma que os apóstolos fizeram, certo? Os que eles ouviram, chegou a ter nossos ouvidos até hoje, chegou? Então, ou seja, a nossa edificação é essa base, a edificação como templo, certo? Aperfeiçoamento. Então, nós não podemos mudar nada. E, infelizmente, o que acontece, meus filhos? Muitos querem mudar. Não, exatamente. O que foi posto, o que não pode ser mudado. Isso não pode, não. Não pode acontecer. Ou seja, num tempo que vai ter aperfeiçoamento. Né? Exatamente. Então, hoje a lição foi muito bem explicada, né? Então, com certeza, os ouvintes, nossos irmãos ouvintes hoje, quando ouvirem, ao terminar de ouvir essa aula, já vai ter a ideia e a percepção que nós temos a responsabilidade muito grande. Porque a Bíblia chega a dizer, a pessoa que destruiu o templo de Deus, o que Deus vai fazer com ele? Destruir. Não é assim? Exatamente. E aqui a recomendação que tem que ser bem cuidado. Né? Aquele que ouve e pratica, né? Ouve e pratica. Mateus 7. Amém, irmão? Deus abençoe a sua vida, que possa continuar sempre abençoando você. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, pastor Deus? Amém. Vamos lá. Pastor Deus. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, Obrigado, Deus. comentando a Tua palavra. Verdadeiramente a Tua presença, Senhor, nós sentimos a Tua presença aqui hoje quando estamos ministrando. Eu sei que da mesma forma os Teus filhos vão sentir a Tua presença e essa palavra vai penetrar os corações dos Teus filhos, Senhor, e nós vamos ver a edificação na vida deles, em nome de Jesus. Amém.